Boa noite, meu nome é François. Eu estou me apresentando a vocês com o projeto Busca Familiar, uma iniciativa que é individual e que tem um grande potencial de implantação no sentido de busca familiar, tanto de pessoas desaparecidas como de pessoas ancestrais, pessoas que estão já falecidas e também pessoas que estão vivas e que querem encontrar os seus familiares. O, o projeto Busca Familiar eu vou estar disponibilizando para vocês uma forma de conhecer melhor o projeto e desde já eu quero convidá-los a se inscrever no nosso canal no YouTube. Eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo como você pode se inscrever no nosso canal e ajudar a nossa iniciativa. Como eu já disse, é uma iniciativa individual, ela começou por uma situação pessoal muito difícil de desaparecimento da minha filha, que desde então, desde que ela desapareceu, eu venho buscando mecanismos de utilizar ferramentas, até mesmo a internet, para encontrá-la. Mas não somente isso, senão que eu encontrei nessa busca familiar uma forma de ajudar outras pessoas também em outras situações que não são as mesmas situações em que eu me encontrei a princípio, que é uma situação de desaparecimento, mas eu também pretendo ajudar pessoas em outras circunstâncias, como alguém que quer encontrar um antepassado que faleceu. Uma das grandes angústias que eu senti no começo, quando a minha filha desapareceu, é de que ao visitar alguns cemitérios eu via que talvez, se por uma eventualidade a minha filha tivesse sido morta, enterrada em algum cemitério, em algum lugar. Eu já viajei muito pela América do Sul, Argentina, Paraguai, Brasil, e eu vi que, Uruguai também, eu vi que os cemitérios geralmente são lugares abandonados, lugares que as pessoas não se importam. E algumas pessoas que se importam, elas se importam apenas com a sua, a sua pessoa querida que está ali e não com o todo, não com todos aquelas pessoas que estão enterradas naquele local. Falar sobre cemitério, falar sobre desaparecimento, falar sobre busca é algo que angustia as pessoas. E eu entendo perfeitamente que não é um assunto que talvez possa agradar, não é uma coisa que uma pessoa busque fazer apenas por diversão. Buscar buscar pessoas falecidas, buscar pessoas desaparecidas, buscar ancestrais, geralmente tem a ver com uma necessidade de, de concluir algo em sua vida. Eu busquei a minha filha pela necessidade que eu tenho de participar da sua vida, de certa forma ser presente na vida dela, e isso é uma situação que envolveu toda uma problemática. Então eu entendo que a busca familiar não é um hobby, não é uma diversão e não é algo que seja engraçado, porque muitas pessoas realmente elas se angustiam no desejo de encontrar alguma pessoa que elas não conseguem. Então, busca familiar eu criei como uma ferramenta de recoletar experiências de pessoas que estão buscando familiares, seja qual for a circunstância dessa busca, seja por desaparecimento, seja por questões de ancestralidade, de autoconhecer um pouco mais as suas raízes, seja também por busca de questões que envolvem herança, que envolvem propriedades, que envolvem direitos em decorrência de ser familiar de uma pessoa desaparecida, ou uma pessoa que faleceu e deixou bens, e que essa família, essa pessoa talvez esteja procurando esse familiar, não encontra esse familiar, e ao mesmo tempo
às vezes esse familiar ele faleceu e não sabe aonde estão os seus familiares, que são os legítimos herdeiros das suas possessões, das suas propriedades. E nesse sentido também o meu trabalho ele visa ajudar a todas as pessoas, independente da sua religião, da sua crença, do seu motivo de busca familiar, ajudar a todas elas, seja nas questões legais, seja nas questões de fato, de mecanismo e ferramentas de busca que a pessoa pode utilizar, seja também na questão de amparo, porque uma das coisas que a gente sente quando está realizando uma busca é a falta de amparo social, a falta de amparo de infraestrutura, às vezes familiar, a falta de amparo econômico, porque toda busca envolve custo, envolve algumas viagens, envolve o principal de tudo que a busca envolve. Ela envolve tempo, e esse tempo ele pode ser muitíssimo abreviado se o sistema estiver preparado para encontrar as pessoas. Acontece que no sistema em que nós vivemos, nós não vivemos em um sistema preparado para encontrar as pessoas. É um sistema muito burocrático, muito difícil. É difícil de encontrar as informações, é difícil de encontrar alguma pessoa que a gente queira encontrar, ainda que seja nosso familiar. É difícil de encontrar quando existem, por exemplo, eu vou comentar com vocês sobre a minha visão da busca familiar e de como ela deveria ser feita. A princípio, o projeto @busca familiar tem uma proposta que é bem simples, é que mais importante do que as pessoas que estão sendo buscadas são as pessoas que estão buscando. Não existe no sistema brasileiro, no sistema internacional, uma central de dados, uma base de dados dos familiares das pessoas desaparecidas, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque uma das grandes dificuldades que tem uma pessoa que está buscando alguém é de sentir-se só, é de não saber o que fazer, é de não saber qual é o procedimento, qual é a atitude frente a essa situação. E nessa vivência, eu sendo recebido pelas autoridades que muitas vezes me desamparavam totalmente e me diziam para desistir simplesmente, de que seria impossível de conseguir ou de pretender encontrar a minha filha ou quem quer que seja. Então a primeira impressão que a gente tem é que as autoridades elas não estão preparadas para uma busca, e de que somente as pessoas que estão buscando realmente, somente as pessoas que têm o desejo de encontrar aquele ente querido, aquela pessoa, somente essas pessoas elas têm a sensibilidade necessária para levar a questão a sério, para levar a questão a efeito, e para que haja uma atividade no sentido de que aquela busca realmente seja realizada. Então, uma das coisas que eu vejo que é muito importante é ter um banco de dados, uma central que tem uma base de comunicação entre as pessoas que estão buscando. Hoje, alguém pode pretender ou imaginar que as bases de dados das pessoas desaparecidas são as mais importantes. Mas eu, como tenho conhecimento e eu posso comentar com vocês sobre o sistema brasileiro de busca de desaparecidos e o sistema internacional, eles lançam ali uma foto de uma pessoa desaparecida. Essa foto, ela fica ali, às vezes nem a foto não tem, mas aquela foto talvez ela já não representa mais aquela pessoa,
porque aquela pessoa pode ter mudado. Às vezes era uma criança e a foto dela já não representa mais nada, porque talvez já tenham passado-se anos sem encontrá-la e ela já seja adulta. Isso não significa que essa criança não venha descobrir que talvez já na sua idade adulta ela venha descobrir que talvez ela foi enganada pelas pessoas que estão ao seu redor e ela deseja encontrar os verdadeiros familiares. Então, para esses procedimentos dessas pessoas que talvez em algum momento da vida descobrem que foram enganadas e que não fazem parte daquela família que achavam que faziam parte, muitas vezes crianças levadas para outros países e querem encontrar a família verdadeira, querem encontrar os familiares verdadeiros. Esse sistema de busca partindo dos familiares em direção à pessoa desaparecida, ele não é muito bom, mas ele ainda existe o Cinesp Cidadão, existe portais de desaparecidos, existe alguma articulação no sentido da busca de pessoas desaparecidas, mas é tudo muito irrelevante diante da extrema necessidade de haver um sistema integrado a nível mundial, um sistema padronizado que integre todas as iniciativas globais de busca, porque a trata de pessoas, o tráfico de pessoas e o desaparecimento envolvem muitos fatores que não envolvem apenas um país ou apenas uma família ou alguma família brasileira ou família dos países vizinhos. Às vezes envolvem organizações muito bem financiadas e às vezes envolvem pessoas que são muito amparadas economicamente. Então, para combater esse tipo de sistema de desaparecimento de pessoas, para combater, para poder competir ou para poder ao menos tentar integrar-se numa cadeia global onde os relatos de desaparecimento não sejam ignorados, onde as crianças possam ser caso sejam encontradas, possam ser direcionadas a algum setor, a alguma organização que tenha uma base de dados de pessoas que buscam os seus familiares. Essa base de dados ela não existe hoje. Eu vejo como mais importante do que a busca das pessoas desaparecidas é a busca das famílias que têm relatos de pessoas desaparecidas dentro do seu núcleo familiar e que muitas vezes por questões econômicas, por questões talvez até políticas, questões supranacionais ou nacionais, ou questões regionais, ou questões de perigo de vida, talvez sendo ameaçadas, independente dos fatores, essas pessoas precisam ter um contato de amparo. Então eu criei o nome @busca familiar, essa referência nas redes sociais como um meio de integrar os esforços no sentido de criar um mecanismo de localização das famílias que podem relatar casos de desaparecimento, onde vivem essas famílias, que lugares aconteceram esses desaparecimentos, os relatos individualizados, um padrão de conduta dos familiares de pessoas desaparecidas. Isso nós não encontramos com as autoridades. Quando nós buscamos as autoridades, eles não nos dão
um padrão de procedimento diante de um fato de desaparecimento. Isso é algo que chega a ser ridículo, porque nós confiamos ao Estado o dever de garantir a ordem pública. O Estado não nos retribui. E quando nós pensamos que estamos seguros de que o Estado está cuidando das coisas, está mantendo as coisas sob controle, aí levam um ente querido e desaparece, e nós vemos que existe muita desordem quando o assunto é desaparecimento forçado. Quando o assunto é desaparecimento da dona de casa que foge com outra pessoa e deixa o seu marido, não é algo a ser considerado como algo algo importante para ser verificado, porque são adultos, são pessoas que sabem o que estão fazendo. Agora, quando é um menor de idade, uma criança que é levada do convívio familiar por qualquer motivo, é relocada sem a anuência dos pais, e isso envolve já uma grande organização criminosa com milhões de pessoas envolvidas com esse tipo de coisa. Então, as famílias que passam por essa situação, elas também devem ter uma organização a que se filiar. E @busca familiar é um projeto que visa a criação e a manutenção e a articulação de um sistema que seja propício para que as famílias se encontrem. As famílias se encontrem. As famílias com uma vivência similar. As famílias que passaram por uma condição de relato de pessoas desaparecidas dentro do seio familiar. As pessoas que têm entes queridos que foram raptados, que foram levados à força. E isso entra a questão do desaparecimento forçado. Não o desaparecimento simplesmente com alguma coisa relacionada a questões de marido e mulher, não apenas isso, mas a questão de pessoas que realmente elas foram forçadamente desaparecidas, foram sequestradas, principalmente as crianças. Tá? Eu vejo que existe a necessidade de que essas famílias que têm esses relatos tenham um lugar aonde recorrer. E o projeto @busca familiar é uma iniciativa pessoal que visa, a princípio foi essa situação que me deu a responsabilidade de fazer algo em relação ao tema de pessoas forçadamente desaparecidas, principalmente quando são crianças. Então, eu pretendo contatar com famílias que passem por essa situação, famílias inteiras que vivem essa situação, ou pessoas que vivem essa situação e não têm o apoio que poderiam ter de seus familiares, dos poderes, da polícia, dos tribunais, da imprensa. Então, eu pretendo encontrar pessoas que passam por essa situação e estão se sentindo como eu me senti quando aconteceu comigo, quando aconteceu com a minha filha, de ser desamparado pelas autoridades, de me sentir muito isolado, sozinho e sem possibilidade de fazer algo para mudar essa situação. Em relação ao desaparecimento, nós pouco podemos fazer porque não sabemos quais as circunstâncias que estão por trás dos desaparecimentos em si. Mas em relação à nossa atitude frente ao que aconteceu, eu digo para todas as pessoas que possam estar passando por isso nesse momento, a nossa atitude frente ao que nos acontece, ela pode mudar. Nós não podemos mudar o que aconteceu,
nós podemos mudar a nossa atitude frente àquilo que aconteceu. Foi isso que eu tentei fazer. Eu vou mostrar para vocês um pouco da história, da minha história. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha história e as minhas atitudes e o que me trouxe até esse momento, até a gravação desse vídeo, estar falando com vocês e apresentando a vocês o projeto @busca familiar. O porquê eu tenho feito esse projeto, desenvolvido esse projeto e qual a importância desse projeto na vida dos familiares de pessoas forçadamente desaparecidas. E não somente na busca de pessoas desaparecidas que talvez estejam ainda vivas, mas também de pessoas desaparecidas que às vezes já estão em algum cemitério, em algum lugar, e esses familiares que estão buscando essas pessoas não sabem aonde eles foram enterrados. Talvez também a busca de pessoas, de famílias desaparecidas. Porque assim como nós somos familiares de desaparecidos, existem desaparecidos que estão buscando os seus familiares. E para mim, pela lógica, seria muito mais fácil de uma pessoa desaparecida encontrar os seus familiares se houvesse um levantamento amplo e detalhado sobre os familiares de desaparecidos, a fim de que aquelas pessoas que se encontram na situação de conhecerem, de tomarem conhecimento depois de muitos anos, que foram levados à força, que foram sequestrados, que essas pessoas, depois de muitos anos, descobrem que vivem rodeados por pessoas que estão mentindo para elas e que querem encontrar a sua família, que elas encontrem com mais facilidade. Então, tão importante quanto a busca daqueles que desapareceram, tão importante quanto o registro daqueles que desapareceram, é importante também o registro daqueles que estão buscando, a fim de que aqueles que talvez em algum momento da vida se deem conta de onde estão, possam a partir daí saber aonde eu posso buscar a minha família, aonde eu posso buscar o meu ente querido, que, sabendo eles que estão sendo buscados, talvez em algum lugar do mundo, eles podem contatar com essas pessoas, eles podem perguntar, eles podem descobrir algo maravilhoso. Eles podem descobrir que talvez, assim como eles sentiram, talvez sentem uma angústia, sentem um desespero em relação a esse tema, por descobrirem que foram sequestrados depois já de adultos, descobrirem isso, descobrirem que aquelas pessoas que os rodeiam estavam mentindo para eles. Então, a mesma angústia que eles sentem de querer saber sobre a sua identidade, sobre a verdade a respeito do que lhe aconteceu, é a angústia que sentem os familiares desaparecidos que estão buscando os seus desaparecidos. E quando existe o encontro, é algo fantástico, é algo muito emocionante e muito, digamos, é algo que é muito difícil de se acontecer, mas quando acontece, eu tenho certeza que isso dá a sensação a essas pessoas de que existe um Deus que cuida de nós, que cuida dos nossos familiares, e que quando nós não sabemos o que está acontecendo com eles, quando nós não sabemos onde eles estão, existe uma força superior que pode acompanhar eles, que pode saber o que se passa com eles e fortalecer nos momentos difíceis, para que esses encontros se deem no seu devido tempo. É muito difícil dizer isso quando o maior desejo das pessoas que perderam um ente querido é encontrar
Dizer que existe um tempo certo para que esse encontro aconteça é algo absurdo, porque a vontade de Deus é que as pessoas não sumam dessa maneira. Eu não admito que alguém me diga que a vontade de Deus é que as pessoas que têm filhos sejam separados abruptamente, violentamente de seus filhos, e de que seus filhos sejam levados, sejam criados por pessoas estranhas e não saibam da verdade. Eu creio em um Deus que é um Deus que aborrece todo tipo de injustiça, todo tipo de mentira, todo tipo de engano, e tudo o que acontece envolve situações semelhantes ao desaparecimento forçado. São situações que não tem como compatibilizar essas situações com o plano de Deus, porque simplesmente isso não é um plano divino, isso é uma maldade, isso é algo diabólico, é algo muito malévolo, é algo que fere, que machuca, é algo que destrói, é algo que destrói uma pessoa a um nível que não dá para mensurar o quanto isso destrói. Então eu vejo que há uma necessidade de que essas pessoas que viveram essa situação, elas tenham contatos com outras pessoas que passam pelo mesmo dilema de vida. Elas têm que seguir as suas vidas, elas necessitam seguir as suas vidas. Elas precisam de uma fonte de recursos. Eu vou estar passando para vocês agora as diretrizes sobre pessoas desaparecidas. São 5 diretivas que deveriam ser respeitadas por todos, pelas autoridades, mas infelizmente elas não são respeitadas. Então, se pelo menos aquela família, aquela pessoa que perde um ente querido fosse recepcionada por alguém que lhe comunicasse que é possível fazer alguma coisa, é possível lutar, é possível buscar, é possível não desistir, é possível fazer muito por aquela pessoa que desapareceu. É possível fazer muito pelo seu filho que está desaparecido, pelo seu familiar que está desaparecido. É possível fazer muito por você mesmo, que precisa de que algo se mova no sentido de que essa busca seja feita. Mas nós estamos muito isolados, muitos familiares desaparecidos estão em grupos muito dissipados, muito dispersos, e nós precisamos nos unir, nós precisamos unir em uma organização, e por isso eu criei @busca familiar. O meu objetivo, eu vou estar passando para vocês algumas coisas que eu já tenho feito. O objetivo de @busca familiar é tudo isso que eu passei para vocês, é integrar os esforços de todas as famílias de familiares desaparecidos, no sentido de que exista um lugar onde essas pessoas desaparecidas, quando se deem conta de que foram subtraídas do seu seio familiar e queiram voltar para ele, que elas tenham aonde acudir, que elas tenham um lugar aonde ir e encontrar. E não encontrar apenas um pai, uma mãe, mas como diz a Sagrada Escritura, como diz a Bíblia, eu tenho uma passagem que eu gosto muito, que fala daqueles aqueles que não deixarem pai, aqueles que deixarem pai, mãe, irmão, filho, por amor de mim, receberão no mesmo momento 100 vezes mais. Pais, mães, filhos, irmãos, aqueles que por amor do Evangelho deixarem pai, mãe,
filhos, irmãos, por amor de mim, receberão no mesmo momento 100 vezes mais. Aqueles que deixarem propriedades, aqueles que deixarem a sua cidade natal, o seu país, por amor de mim, receberão muitas nações por herança. Então eu acredito muito nas promessas de Deus. Eu sou cristão. Particularmente eu sou sacerdote aarônico da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e eu creio em Jesus Cristo. Independente da crença que você tem, independente da crença que os familiares desaparecidos eles professem, todos, unânimes, precisam de apoio, precisam unir-se com outros familiares desaparecidos a fim de que possam fazer transcender a situação em que vivem. O ser humano, ele é feito para transcender. Nós temos que viver as nossas vidas para transcender naquilo que nos acontece. E se nos sobreveio uma situação tão calamitosa como essa de vivenciar, de experimentar o desaparecimento de um ente querido, no meu caso foi a minha filha, no seu caso eu não sei, se aconteceu isso e essa situação, eu vejo a possibilidade de que você possa transcender. Eu tenho transcendido, eu tenho buscado transcender a situação que me sobreveio. E de que forma? Desde o primeiro momento, quando eu me dei conta de que talvez eu nunca mais pudesse ver a minha filha ou saber onde ela está, eu tomei certas atitudes, como fazer manifestações pacíficas em frente a órgãos oficiais. Cheguei a ficar muitos anos na frente de um tribunal de justiça e a primeira coisa que eu lembro que me motivou a estar ali foi que ali já tinha uma família. Já tinha uma família ali. Talvez se eles não estivessem ali, eu não faria o que eu fiz. Talvez se eu estivesse sozinho, eu não teria a coragem de fazer o que eu vi que eles estavam fazendo. Quando eu encontrei aquela família inteira na frente de um tribunal de justiça, reivindicando pacificamente nas suas barracas ali, pelo seu ente querido, pelo seu familiar, eu também me vi motivado. Eu vi uma esperança. Talvez a esperança deles fosse muito maior do que apenas encontrar o seu ente querido, mas de viver essa busca, de viver essa experiência, de viver essa paz, de deitar-se à noite e dormir bem, contente, com o coração alegre, não pela situação de desaparecimento, mas pela coragem de lutar em meio à grande dificuldade que existe quando ninguém parece se importar com aquilo que a gente está sentindo. Mas eu vi naqueles familiares que estavam buscando os seus entes queridos ali na frente do tribunal a oportunidade para mim de unir-me nessa luta. E quando eu me coloquei ali juntamente com eles, eu senti uma alegria muito grande. Alegria de poder estar lutando. Essa alegria talvez não seja a alegria de saber que a qualquer momento eu poderia estar com a minha menina. Eu não sabia se eu iria encontrar ela naquele ano, naquele dia, naquele mês. Eu não sabia se algum dia eu encontraria novamente. Mas eu sabia que ali existiam outras pessoas que estavam me dando essa esperança. É possível lutar. Essa luta, ela pode durar muitos anos, ela pode durar alguns dias,
Logo aqueles familiares foram embora e eu fiquei sozinho ali. Eu não fui embora. Mas se eles não estivessem ali antes de mim, eu não estaria ali. Eu não ficaria naquele local. Então eles ficaram alguns dias e foram para casa. Eu não fui para casa. Eu fiquei, eu continuei. Eu continuei aquela luta por 1 ano, 2 anos, 3 anos. E foi se passando o tempo e foi difícil. Foi difícil as circunstâncias, o abandono foi difícil. A lida diária pela sobrevivência foi difícil. O asseio fisiológico, tudo o que se necessita para viver uma vida digna foi difícil. Mas quanto à minha condição emocional e psicológica, quanto à minha disposição em fazer, em nenhum momento eu pensava em desistir. O meu coração estava tranquilo, eu estava em paz. Aquilo que estava dentro de minhas possibilidades fazer, eu fazia. E isso me deixava muito contente. E todos os dias eu agradecia a Deus por ter a possibilidade de lutar e de tomar a decisão de lutar mesmo com todas as pessoas que vinham todos os dias e me diziam para desistir e falavam que não ia conseguir. E quando eu perseverava, eu sentia essa força divina que move todas as pessoas, aquilo que faz com que a gente possa transcender, aquilo que faz com que a gente seja elevado a um patamar diferente. Essa força que nos move, ela somente é ativada quando nós realmente estamos fazendo o que é certo, estamos fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo. Nós estamos no lugar certo e na hora certa. E tem muitas pessoas que vêm e querem nos tirar daquela certeza, daquela convicção que nós temos. Quando nós buscamos um ente querido, fazemos algo em relação a isso, tomamos qualquer tipo de iniciativa em relação à busca familiar, muitas pessoas querem nos desanimar, fazer a gente desistir dessa proposta da busca familiar, porque ela envolve, talvez, para nós, aos olhos daqueles que olham para a gente, ela envolve uma abnegação. Você se abandona algumas coisas na vida para assumir outras coisas. Então, o que você talvez esteja abandonando, seja a sua casa, seja o seu trabalho, seja a sua comunidade onde você vive, o país. No meu caso, eu fui para outro país. Eu estive num país estrangeiro, eu abandonei tudo o que parecia ser meu e assumi algo que não era meu. A luta, a busca, não é algo que deveria ser, ao menos, não é algo que deveria ser apenas a minha responsabilidade. É algo que deveria ser coletivo, é algo que deveria ser grande, é algo que deveria ser levado em consideração. O que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer pessoa e em todos os casos, infelizmente, as pessoas que passam pela situação são ironizadas, são desprezadas e são desestimuladas a fazer qualquer coisa no sentido de tentar resolver ou de seguir lutando por aquilo que se deseja. E nessa situação nós temos apenas duas opções. Ou você desiste e vai para casa e esquece do seu ente querido, esquece da sua filha amada, daquela pessoa que forçadamente foi levada. Você esquece totalmente, você segue a sua vida e algumas pessoas podem dizer, entrega nas mãos de Deus, sem saber o que isso significa para você, entregar nas mãos de Deus. O que isso
significa para você. Desistir da sua luta, fazer as suas orações diárias, falar com Deus todos os dias e não fazer absolutamente mais nada em relação ao que aconteceu. Eu não creio nesse tipo de confiança em Deus, na confiança que te faz eximir de toda e qualquer responsabilidade. Ter um filho ou um ente querido desaparecido não tem nada a ver com a espiritualidade. Na prática, ter um ente querido desaparecido envolve uma situação que não está dentro do plano de Deus. Não é algo que seja justo ou razoável em qualquer tipo de fé ter uma pessoa da sua família fora do âmbito familiar. Deus, quando criou a família, a instituição família, criou para que houvesse comunicação entre os entes familiares, não o desaparecimento de um deles, e muito menos o desaparecimento forçado. Essas situações são situações que a civilização, pela maldade do coração dos homens e pelo sistema corrupto do mundo, criou ao longo dos anos. Muitas vezes por motivos dos mais terríveis possíveis. Acontecem desaparecimentos em todo o mundo. E nenhum desses motivos são justos, são nobres ou tem algo a ver com Deus, ou existe da parte de Deus o desejo de que isso esteja acontecendo. Eu não concordo, não posso admitir que Deus venha estar por trás ou venha estar planejando que uma família seja de tal maneira destruída, de que um filho seja afastado de um pai de forma, às vezes, diabólica e de formas horríveis. Então eu vejo que em todos os casos onde há desaparecimento existe algo de espiritual que se pode fazer, e isso é: você pode continuar as suas orações, mas não pode abrir mão da sua atitude frente ao que lhe está acontecendo. É como alguém que confia em Deus e assim como eu confio em Deus, de que Deus pode suprir as minhas necessidades físicas do meu corpo. Então eu necessito comer, eu necessito de me alimentar, eu necessito de alimento, eu necessito alimentar o meu corpo. Se eu disser em algum momento que eu não vou mais alimentar meu corpo, eu apenas vou confiar em Deus e por uma mágica não vai acontecer de que eu receba os nutrientes que eu receberia caso houvesse uma atitude da minha parte de comer, de me alimentar. Então, assim também não vai acontecer algo extraordinário se você desistir da sua busca, se você deixar o tempo e a casualidade resolver um problema que não fazem parte do tempo e da casualidade. É um problema que faz parte da oportunidade. O momento oportuno para fazer algo é agora. E o momento que você tem é precioso. Então, não deixe de fazer algo. O que eu venho propor através do @busca familiar é que você possa fazer algo orientado, possa fazer algo amparado, possa fazer algo em articulação com outras pessoas, com outras famílias, possa fazer algo coletivo. Os objetivos que se tomam coletivamente se tornam mais fáceis de levar. Os objetivos que coletivamente as pessoas assumem se tornam mais fortes em todos os sentidos.
no sentido emocional, o amparo que você vai ter de saber que existem milhões de pessoas nesse momento que vivem a sua situação, igual à sua situação, que sentem a mesma angústia que você sente, que têm as mesmas preocupações todos os dias, que vai dormir todos os dias com a mesma intenção e disposição, que é fazer alguma coisa, algo, qualquer coisa, para achar, para encontrar, para buscar aquela pessoa que tanto desejam encontrar. Então eu vejo que é necessário que as famílias, que os familiares desaparecidos se articulem, se comuniquem no sentido de formar uma organização, uma coalizão em que eles sejam respeitados, em que eles sejam orientados, em que eles sejam fortalecidos em todos os sentidos da sua vida. E não apenas na questão da busca, mas na questão pessoal, na questão de direitos, na questão de identidade mesmo. Se você é uma pessoa enquanto pai de família, se você é uma pessoa enquanto mãe, enquanto filha, enquanto parente, familiar de pessoas desaparecidas, você tem uma identidade. Talvez essa identidade ela é muito padronizada. A identidade de ser pai, a identidade de ser mãe é muito comum. A identidade de ser tio, a identidade de ser familiar é muito comum. Agora eu pergunto para quem vive uma situação de desaparecimento, qual é a identidade que você tem? Qual é a identidade que você tem? Você precisa ter uma identidade. Se você não é um pai, se você não é uma mãe, o que você é? Talvez você é alguém que está buscando encontrar a sua identidade. E é possível encontrar essa identidade. É possível encontrar. E assim como você está buscando essa identidade, com certeza, o seu filho desaparecido, a sua filha desaparecida, também está buscando essa identidade. De uma outra maneira, talvez eles também estejam buscando essa identidade. De toda forma, eu queria me colocar à disposição dos familiares de pessoas desaparecidas e queria mostrar o meu contato a fim de que todos os que queiram possam entrar em contato comigo, compartilhar a sua experiência. Eu vou ficar muito contente de compartilhar a minha experiência com vocês. Mas eu vejo como algo fundamental que todos nós, familiares de pessoas desaparecidas, sejamos unidos em uma coalizão. @busca familiar faz parte desse esforço e eu gostaria que todos estivessem de alguma maneira vinculados a esse projeto. E eu vou ter uma imensa satisfação de comunicar a vocês que existem muitas possibilidades, muitas atividades que podem levar vocês a transcender essa situação, a ser mais do que apenas uma pessoa desesperada em busca de um ente querido, mas que você possa ser alguém relevante para a sociedade, relevante não só para um ente querido que está desaparecido, mas relevante para as famílias que estão nesse momento isoladas e que não têm uma identidade própria, por estarem vivendo uma situação de ser mãe de uma filha sem mãe, de ser pai de um filho sem pai, e se perguntar: eu sou, e o que eu sou? Essa é uma situação bem triste,
mas é uma situação que existe, e isso é uma identidade. Isso necessita ser considerado como uma identidade. E quando você tem uma identidade, você necessita encontrar pessoas que têm essa mesma identidade que você tem. Pessoas que estão buscando, pessoas que talvez estejam buscando algo difícil, muito difícil, mas que não vão desistir, que precisam afirmar que existem, que essa identidade é sua, que essa identidade lhe pertence, e essa identidade tem sido talvez ignorada da sociedade. E é uma identidade como qualquer outra identidade. Como a identidade de um pai, de uma mãe, de uma família padrão, assim também é a identidade dos familiares de pessoas desaparecidas. É uma identidade diferente. É uma vida diferente. São sentimentos diferentes, as nossas razões são diferentes, os nossos motivos são diferentes. Nós somos diferentes. E nós precisamos encontrar pessoas que sejam assim e que vivam de uma forma diferente, a fim de que nós possamos juntar forças para alcançar os nossos objetivos em comum, porque os nossos objetivos não são os mesmos objetivos das famílias tradicionais, não são os mesmos objetivos das pessoas, digamos, realizadas, ou das pessoas que não passam pela mesma situação de que nós estamos passando. Eu vou compartilhar com vocês agora uma tela que é da página do Google. Vocês vão poder buscar o meu contato. Eu vou deixar meu contato aqui com vocês. E vocês podem entrar em contato comigo. Eu tenho certeza que nós podemos fazer algo em relação a isso que nos sobrevém, a essa angústia, a esse desespero que faz com que a gente muitas vezes viva de um modo diferente, mas nem por isso viva infeliz, porque viver igual não é difícil, mas talvez você, eu, não queremos viver igual. Talvez a gente não queira se conformar com a situação. E nós temos razões para fazer mais que apenas fechar os olhos diante das circunstâncias. Nós podemos fazer mais que isso. Eu vou compartilhar com vocês uma tela do Google. Aí vocês vão ver aqui algumas formas de se integrar a esse projeto, @busca familiar. À medida que vocês se comunicarem comigo, puderem ver os vídeos, vocês vão ver formas de trabalhar no projeto @busca familiar, de gerar ingressos para a sua família, não desistindo da pessoa querida que vocês estão buscando, mas ajudando a fortalecer outras famílias que talvez passam pela mesma situação e não tenham a oportunidade ou não tenham o desejo de trabalhar com outra coisa a não ser a busca familiar. Eu lhes dou essa oportunidade de trabalhar com a busca familiar de forma integrada, com muitas pessoas que também trabalham já nesse momento com a busca familiar, e de transcender esse momento difícil da sua vida trabalhando naquilo que você deseja tanto trabalhar, que é a busca familiar.
e ajudando outras pessoas que também estão buscando. Aqui eu compartilhei com vocês a tela para que vocês possam ver aqui como podem procurar informações. No Google, vocês podem achar o meu contato escrevendo @busca familiar. Escrevendo @busca familiar no Google, vocês vão encontrar o meu contato. @busca familiar é uma iniciativa que visa integrar todos os esforços na busca familiar. Eu me chamo François, a minha biografia está disponível também através do endereço @busca familiar. Vocês vão ver na página de busca, quando clicamos ali, vão aparecer várias páginas, e algumas delas com o nome A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É porque eu sou membro dessa igreja, mas todas essas páginas são páginas de contato que vocês vão poder entrar em contato comigo. Tanto essa primeira página que aparece, como a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Todas essas imagens que tem aqui, vocês podem ver aqui todas essas imagens. Todas essas imagens que aparecem aqui são imagens que eu subo na internet, que falam sobre pessoas desaparecidas. Aqui tem alguns vídeos também, mas o meu contato vocês conseguem, se clicarem aqui, a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, @busca familiar no Facebook, vocês vão ver que tem o meu contato aqui. Distrito Bom Jardim. Distrito Bom Jardim é onde eu moro. Bom Jardim da Serra é a cidade onde eu moro. A Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias é o nome da igreja que eu sou membro. Aqui tem o meu contato, o meu e-mail. Aqui tem algumas postagens sobre busca familiar. Esse sou eu com a minha mãe. E aqui tem alguns vídeos. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Little part is called happiness. This part of my life, this little part. Essa é uma chamada em inglês. Keila Betânia Nunes da Silva é a minha filha. E essa chamada em inglês, ela pode ser uma chamada padrão para todos os casos de pessoas desaparecidas. Essa chamada está em inglês, mas também ela também está disponível aqui na página em outros 4 idiomas. Aqui eu mostro para vocês em inglês, em português. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Essa está em português. Aí vocês podem ver aqui que é como fosse um padrão
Em todos os casos, eu proponho de que imediatamente quando a criança desaparece, sejam feitas chamadas imediatamente, como essas aqui que eu fiz. Essas chamadas eu mesmo fiz. As autoridades não fazem esse tipo de chamada na internet. É uma chamada com o nome da pessoa, uma chamada simples, com uma frase de efeito e com uma inscrição de inscreva-se e um direcionamento para o YouTube, para a página dos familiares desaparecidos. Então essa é uma postagem padrão que eu fiz. Eu gostaria de poder fazer essa postagem em escala exponencial para todos aqueles que desapareceram, individualizada para cada um deles, mandar essa postagem para o mundo inteiro. E isso é possível. E isso é justo que seja feito. Mas isso não é algo que se faça sozinho. Então eu ofereço a todos os que desejem se integrar nesse projeto, se integrar com outras famílias que passam pela mesma situação, que possam fazer isso. Agora tem a mesma chamada aqui em espanhol. Esta pequeña parte se llama felicidad. Vocês podem ver que aqui não tem uma foto. Eu não coloquei a foto da pessoa desaparecida. Eu coloquei apenas o nome da pessoa desaparecida. Eu coloquei uma frase de efeito. Eu coloquei um emblema que diz somos todos familiares e um link para inscrição. Por que eu fiz isso? A princípio, as fotos, quando estão desatualizadas, elas já não fazem tanto sentido de serem colocadas. Mas é necessário haver uma central de informações aonde se possa aceder, aonde pessoas que vivem essa situação possam buscar uma forma de difundir a informação da pessoa que está desaparecida para outros idiomas, para outros países. E essas chamadas são extremamente importantes. São chamadas curtas, de apenas 17 segundos. Tem o nome da pessoa desaparecida, uma frase de efeito e um chamado para subscrição, para que as pessoas se inscrevam. Essa página de subscrição é a página @buscafamiliar. É uma página do YouTube que eu criei para integrar os esforços de busca familiar, independente de que país seja, e que esses esforços de busca familiar sejam feitos em vários idiomas e que tenham pessoas de vários países que participem dessa busca imediatamente no momento em que o desaparecimento foi declarado ou foi reconhecido pelos familiares ou pelas autoridades. Aqui tem chamados em francês também, que é o mesmo chamado. Tout petit chapitre. Ce chapitre de ma vie, ce tout petit chapitre, je l'ai appelé le bonheur. Ce chapitre de ma vie, ce tout petit chapitre. Então, como vocês podem ver, a chamada está em espanhol, português, francês, inglês. Por que é importante que essa chamada ela esteja sendo feita em vários idiomas? Isso realmente nos dá o sentido, nos faz sentir de que algo está sendo feito,
em relação à nossa busca. Quando nós vemos que está sendo traduzido em vários idiomas, aqui também tem idioma italiano, nós temos essa chamada em vários idiomas. Essa página é uma página pessoal minha, @busca familiar, onde você vai encontrar o meu contato. A minha proposta é que esse projeto, que essas chamadas, elas sejam feitas para todos os casos de pessoas desaparecidas imediatamente no momento de desaparecimento. Todas essas chamadas em vários idiomas no mesmo momento em que ocorreu o desaparecimento. E que elas fiquem em um sistema que fique tocando essas chamadas continuamente ao longo do tempo, como o Facebook, as redes sociais como o Instagram, como o YouTube. Aqui vocês podem ver que tem a página do Facebook, @busca familiar. Aqui é o meu contato pessoal. Aqui tem a página no YouTube, a página do Twitter, @busca familiar, o meu contato pessoal também, YouTube. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui no YouTube como é a minha página. Aqui tem todas as chamadas, como eu disse. Aqui tem uma chamada até em italiano. Questa parte della mia vita, questa piccola parte, si può chiamare felicità. Eu não consigo expressar para vocês o quão satisfeito eu ficaria se no momento em que a minha filha desapareceu, eu tivesse essas chamadas prontas para mim. Ou que alguém me mostrasse que essas chamadas todas em espanhol, em inglês, em italiano, em francês, estão sendo já publicadas na rede e de que pessoas estão vendo essa chamada. E sentir que essa situação é importante para alguém. Mas a verdade é que eu só cheguei a esse ponto de ter essas chamadas todas logo de 8 anos estudando sobre o meu tema pessoal de desaparecimento da minha filha. Depois de 8 anos eu concluí que durante todo esse tempo existe muita desinformação, existe muita falta de orientação a todas as pessoas que vivem essas circunstâncias de desaparecimento, e tudo isso é extremamente doloroso para quem vive a situação. É extremamente doloroso, foi extremamente doloroso para mim ter que estudar as leis internacionais, porque eu via que aonde eu ia ninguém sabia me orientar. Então eu digo para você que vive uma situação parecida ou similar, busque @busca familiar, entre em contato conosco. Nós vamos nos unir e juntos nós podemos fazer mais. Eu fiz essas chamadas em espanhol, italiano, francês, inglês, português, tudo eu fiz por minha conta, eu fiz sozinho. Imagina o que nós podemos fazer juntos. Nós podemos fazer muito mais do que isso. E não fazer nada é muito fácil. Voltar para casa todos os dias, ir para o trabalho e viver a vida como se nada tivesse acontecido é muito fácil. Permanecer lutando, fazer algo em relação àquilo que te angustia tanto, não é fácil. Mas eu quero dizer que eu me coloco à disposição de você, pai, mãe, familiar que passa por isso, de que eu estou tentando reunir
reunir com vocês um grupo grande a fim de que possamos maximizar os nossos esforços e de que toda a nossa luta ela ganhe um sentido muito maior do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós podemos, e que ela vá muito além do que as nossas forças individuais podem alcançar. Isso eu queria compartilhar com vocês. E sempre que vocês tiverem algo, desejem, comunicar algo ou nos ajudar nesse trabalho, visitem a nossa página. Se quiserem, venham nos visitar. Nós ficaremos felizes em receber uma ligação, em conversar com vocês, em partilhar a nossa experiência e ver formas de usar as nossas vivências, as nossas experiências a favor das suas e as suas experiências a nosso favor. Era isso que eu tinha para compartilhar hoje. E eu deixo esse meu testemunho em nome de Jesus Cristo. E que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém. Graças a Deus.